O outro relato também foi no dia 19, que eu estava pedindo ao Senhor sobre o dia a festa das trombetas. E eu estava pedindo, Senhor, se o Senhor tem falado com tantas pessoas, fala comigo também. Falava assim para mim, então vamos, porque o ônibus vai passar e vai recolher todos os irmãos para irmos embora. Esse foi o sonho do dia 19. Então continuei em oração. Nesse momento eu já estava na casa da minha mãe, de joelhos, me ajoelhava na cama, começava a limpar uns pelinhos, né, de coberta da cama da minha mãe, e eu falava para ela assim, para minha irmã assim, não dá tempo de eu costurar nenhuma roupa para você, porque Jesus está voltando no dia 24 de setembro. Dali acabou o sonho. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho aqui, meus irmãos. Mais um testemunho aqui da irmã Analice Ribeiro, que é inscrita aqui do canal. Ela gravou um vídeo especialmente para mim estar colocando aqui, irmãos. Ela se consultou com Deus, ela foi pedir para Deus confirmação sobre o arrebatamento da igreja para agora, setembro, festa de trombetas, descendo aqui de 2025, e ela teve, irmãos, várias confirmações da parte do Senhor. A gente vai estar colocando aqui o testemunho da irmã. Só que ela conta, irmãos, na parte final aqui do vídeo, bem na parte final aqui do vídeo, ela conta que ela não está dando certeza de nada, ela está apenas contando um sonho. E a palavra de Deus, irmãos, fala que quem tem um sonho, conte como um sonho. Então nós temos base bíblica que a gente pode contar os nossos sonhos. Muitas coisas que aconteceram na Bíblia antes foram confirmadas por meio de sonhos. Só que o que eu fico muito feliz aqui, irmãos, é que muitos têm pedido confirmação por parte de Deus, têm consultado a Deus. E a palavra de Deus fala que se a gente pedir alguma coisa e Deus não conceder, é porque a gente não soube pedir. E que muitas pessoas têm pedido, irmãos, nesses últimos dias aqui, é apenas confirmação de Deus, do Pai, seu arrebatamento é por agora, você vai acontecer na festa de trombetas. Irmãos, nós não estamos pedindo nada demais, irmãos. Estamos apenas pedindo para Deus confirmação se é por agora o arrebatamento da igreja. E até aqui o Senhor tem confirmado. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne e muitos profetizaria, teria sonhos, visões. É o que está acontecendo, irmãos. É o que está acontecendo aqui nesses dias. O Senhor Deus, ele tem confirmado que o arrebatamento é por agora. Pode ser numa festa de trombetas? Pode ser em setembro? Pode ser antes, pode ser depois. Então, se acontecer, veio da parte do Senhor, e se não acontecer, irmãos, foi um coração adorador que gerou esse sonho, porque nós estamos querendo partir aqui dessa terra, só que o mover, irmãos, esse mover espiritual, ele está no mundo todo, não é apenas do Brasil, são irmãos da África, da Índia, dos Estados Unidos, é no mundo todo, irmãos. Então está se cumprindo aqui Amós e Joel, onde Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e todos que crescem em Deus, em Cristo, profetizaria e teria sonhos e visões. Então isso daqui, o que está acontecendo. Vamos estar vendo aqui a experiência da irmã Analice, inscrita aqui do canal, que gravou esse vídeo, especialmente para a gente estar colocando aqui. Ela está contando como um sonho, irmãos. Só que a gente tem que se detalhar que ela foi buscar em Deus confirmação. E nós temos que buscar resposta em Deus, irmãos, enquanto o Espírito Santo está aqui conosco, enquanto a porta da graça está aberta e enquanto o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Depois que o arrebatamento da igreja acontecer, o Espírito Santo sair, aí não vai ter, irmãos, mais o Espírito Santo aqui na terra, e quem for consultar a Deus, de repente nem terá mais resposta. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai estar aqui. Então, a igreja pré-tribulacionista tem trabalhado corretamente, buscado confirmação em Deus enquanto o arrebatamento não aconteceu, enquanto a porta da graça está aberta e enquanto o Espírito Santo está conosco. E a confirmação que nós temos tido da parte de Deus é que sim, irmãos, é por agora o arrebatamento da igreja. Vamos estar vendo esse testemunho aqui, meus irmãos. E Deus abençoe a todos, tá bom? Fiquem todos com Deus. Shalom, irmãos, a paz do Messias. Eu gostaria de deixar alguns relatos aqui para os irmãos a respeito do arrebatamento, que o Criador ele tem me alertado desde o ano passado. E eu gostaria de deixar um relato que aconteceu comigo. Para mim, foi a experiência mais profunda que eu tive em todo esse meu tempo de cristã.
Então, assim, no dia 10 de dezembro do ano passado, estava amanhecendo o dia e eu estava em constante jejum e oração e fazendo pedidos ao Senhor, que eu queria ter uma experiência mais profunda com Ele. E justamente nesse dia 10 de dezembro, eu estava dormindo e eu senti um peso. Eu não sei explicar para os irmãos se eu estava dentro do meu corpo ou se eu estava fora do meu corpo. De repente, foi questões de segundos. Eu senti um peso, eu estava dormindo de lado e às 6h10 da manhã eu senti um peso na cama. Só que eu não conseguia me mexer, parece que todo o meu corpo ficou travado, ficou parado. Eu queria olhar para ver quem era que estava atrás de mim na cama. Na verdade, eu durmo sozinha, então eu senti que aquilo não era um peso de uma pessoa, porque não tinha ninguém para dormir comigo ali naquele momento. Então eu senti um peso de uma pessoa atrás de mim e eu senti na minha cabeça, era uma mulher dando à luz. Eu não conseguia me mexer de jeito nenhum, mas eu estava consciente do que estava acontecendo. Então, de repente, eu ouvi o choro de um bebê. O bebê chorou 2 vezes. E no choro do bebê foi muito alto, foi muito alto. O som do choro do bebê chorando foi muito alto, a ponto de eu pensar, porque aqui a minha casa é casa germinada. Então, eu conto os detalhes para os irmãos entenderem os meus pensamentos na hora da revelação. Então eu pensei no momento assim, nessa hora a minha vizinha traz criança para chorar alto, porque eu sabia que o dia estava clareando. Eu não sei explicar como, porque eu estava dormindo. Só que eu sabia que o dia estava clareando. Então, quando eu ouvi o choro do bebê, foi 2 vezes, foi muito claro. Eu senti o peso do bebê, da mulher na cama, e o bebê chorando 2 vezes. Só que na visão, nessa revelação, eu consegui identificar que o choro do bebê era um choro de um menino. Nisso, quando aquele choro parou, de repente, eu pensei assim, é o choro de um menino. É o choro de um menino. E nesse momento, eu senti que algo me empurrou para dentro de mim. Quando me empurrou para dentro de mim, parece que eu voltei à consciência. Eu não sei se eu estava, como expliquei, não sei se eu estava dentro ou fora do meu corpo. Quando eu senti que alguém me empurrou, eu senti muita náusea, me deu vertigem, me deu náusea, como se a minha alma tivesse saído, ou o meu espírito tivesse saído. E quando retornou para o meu corpo, né, que é corrupto, nossa carne é uma carne corrupta, me deu essa náusea, me deu esse enjoo, foi tudo junto, como se fosse uma vertigem de desmaio. Eu não sei explicar para os irmãos. E quando eu tomei consciência de que foi uma coisa espiritual, eu perguntei ao Espírito Santo. Eu falei, eu ainda não consegui me mexer, eu ainda estava me recuperando daquilo, né, daquela visão, daquela revelação. Então eu perguntei ao Espírito Santo, dei graças ao Senhor por Ele ter me concedido essa revelação, por ter achado graça em mim, né, porque nós somos pecadores, irmãos, nós somos falhos. E eu perguntei ao Espírito Santo, o que quer dizer esse bebê? É a igreja ou se refere ao anticristo? Irmãos, foi nitidamente. Ele falou para mim assim, é o filho varão. Quando ele falou é o filho varão, eu me prostrei no chão, fui orar e ouvi de novo Apocalipse 12:5. E eu me prostrei no chão, peguei a Bíblia e fui ler sobre o filho varão. Está aqui em Apocalipse 12:5. E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Yahweh, para Deus, e para o seu trono.
Então, em dezembro, o Senhor já estava me trazendo revelações a respeito do arrebatamento, né, para que a gente possa se santificar, né, buscar o Criador, nos purificar. A outra vez foi na sexta-feira retrasada, foi dia 15 de agosto, às 3 horas da tarde. Eu estava em jejum, em propósito de jejum, e eu ouvi da minha sala, eu estava na minha sala, eu não lembro se eu estava lendo a Bíblia nesse momento, eu lembro que foi tão impactante que o som das pessoas andando na rua, o barulho dos carros, acabou naquele momento, ficou tudo em silêncio, e eu ouvi a trombeta tocando 3 vezes, foi muito alto, o barulho foi muito alto. Então assim, eu me arrepiei toda, e eu me aproximei da janela para ver se era alguma música de algum vizinho, que tem algumas músicas que colocam som de trombeta, alguns louvores que colocam som de trombeta, né? Então, assim, como foi um toque muito extenso, eu vi que foi espiritual. Foi no dia 15, sexta-feira, às 3 horas da tarde, foi muito nítido. E esse som ecoava dentro da minha cabeça. O outro relato também foi no dia 19, que eu estava pedindo ao Senhor sobre o dia a festa das trombetas, e eu estava pedindo, Senhor, se o Senhor tem falado com tantas pessoas, fala comigo também. E eu tive esse sonho, eu já deixei relatado também, e eu sonhei que eu estava num bairro parecido com o bairro da minha mãe, parecia muito com o bairro da minha mãe, e eu estava andando nesse bairro, indo para a igreja, sendo que parecia que as pessoas, tinham pouquíssimas pessoas andando na rua, estava um tempo muito fúnebre, um tempo muito, muito estranho, céu nublado, e as pessoas estavam andando com muita pressa. Então, eu, como estava indo para a igreja, eu olhava a rua e tinha muitos papéis espalhados, sendo que nesses papéis não tinha nada escrito, eram papéis em branco, e poucas revistas espalhadas. Quando eu abaixei, eu peguei uma revista e vi que estava ali a vida de alguns artistas, né? E eu falei com a revista na mão, é melhor eu não olhar não, porque essa revista é uma distração. Eu estava caminhando para ir para a casa do Senhor. Essa revista é uma distração, é melhor eu andar logo. E quando eu cheguei na igreja, deixei a revista, e quando eu cheguei na igreja, olhei no terraço da igreja, não tinha ninguém. Parece que as pessoas tinham sumido, uma coisa assim muito estranha. Então eu me deparei com um pastor, que não é o pastor daquela época, né, da minha adolescência. Ele estava de terno e gravata, e ele falava assim para mim, irmã, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de vender para você. E tinha tipo umas prateleiras de armário, né, com os utensílios de casa. Esses detalhes que eu conto talvez tenham algum significado, eu não consegui decifrar. Enfim, ele me dava uma panela pequena na minha mão para eu segurar. Essa panela estava vazia. Então eu segurava essa panela e ele falava assim para mim, pegava uma toalha grande, branca, com desenho de um cachorro. Eu não sei, porque eu tenho cachorro, então eu não sei qual o significado, né? E ele falava assim pra mim, eu vou te vender essa toalha por R$240. Eu achava no sonho, eu achava que aquela toalha era muito cara. Então eu falava pra ele, pastor, eu não tenho esse dinheiro. Aí ele falava pra mim, então eu vou fazer essa toalha pra você por R$79. Aí eu falava assim, tá bom, pastor, então é melhor a gente andar logo, Aí ele falava assim pra mim, então vamos, porque o ônibus vai passar e vai recolher todos os irmãos para irmos embora. Esse foi o sonho do dia 19. Então continuei em oração, né? Eu já deixei relatado, em outra oportunidade, em outro canal, o significado, né? Quando eu fui orar a respeito desse sonho, que eu encostei a minha testa no chão para orar, o Espírito Santo falou nitidamente para mim que o 240, o 0 era nulo, e o 24 se referia a uma data. Então ele falava para mim que o 0 era nulo e o 79 era setembro.
e que o mês 9 pra gente aqui é setembro, né? E no calendário hebraico, setembro é 7. Então 79 era setembro, ou seja, seria 24 de setembro. Então eu continuei em oração, e quando foi ontem de manhã, na hora que eu acordei, eu tive outro sonho, porque eu estava pedindo a Deus outro sonho a respeito disso. Então foi muito real o sonho. Eu sonhei que eu estava na casa da minha mãe. Na verdade era minha casa, e a minha irmã estava na minha casa. Então eu pegava algumas roupas que eu havia costurado, umas roupas que eu havia feito para mim, e eu começava a pegar as roupas e mostrava para minha irmã. Então a minha irmã falava assim para mim: ai, que legal, faz roupas para mim também. Então nesse momento eu já estava na casa da minha mãe, de joelhos, me ajoelhava na cama, começava a limpar uns pelinhos, né, de coberta da cama da minha mãe, e eu falava para ela assim, para minha irmã assim: não dá tempo de eu costurar nenhuma roupa para você, porque Jesus está voltando no dia 24 de setembro. Dali acabou o sonho. Então, esse relato que eu tenho para trazer para os irmãos a respeito do arrebatamento, das confirmações. Eu não posso afirmar, eu não posso dar data, eu estou me baseando no que eu tenho orado e no que o Senhor tem revelado. Eu acredito que já chegamos no limiar de todos os acontecimentos para a vinda do Machia. Então, se o Senhor não vir no dia 24 ou no dia 25, eu não sei, irmãos, eu não estou dando datas. Então eu estou relatando o que o Senhor tem mostrado para mim e para muitos outros irmãos em todo o mundo. Amém? Então é isso. Vamos continuar orando, nos consagrando, e que o Senhor possa estar falando melhor ao coração dos irmãos. Amém? Abraço e fica com Deus.